O estado selvagem. Mensagem de John Wesley. Agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente e seu coração se alegrará, e sua alegria ninguém tirará de vocês. João 16:22. Depois que Deus operou uma grande libertação para Israel, tirando-os da casa da escravidão, eles não entraram imediatamente na terra que ele havia prometido a seus pais, mas se desviaram do caminho no deserto e foram tentados e angustiados de diversas maneiras. Da mesma forma, depois que Deus libertou aqueles que o temem da escravidão do pecado e de Satanás, depois de serem justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Jesus, ainda assim, muitos deles não entram imediatamente no descanso que resta para o povo de Deus. A maior parte deles se desvia, mais ou menos, do bom caminho para o qual ele os conduziu. Eles chegam, por assim dizer, a um deserto devastado e uivante, onde são tentados e atormentados de diversas maneiras. E isso alguns, em alusão ao caso dos israelitas, denominaram um estado selvagem. É certo que a condição em que se encontram tem direito à mais terna compaixão. Eles trabalham sob uma doença maligna e dolorosa, embora não seja comumente compreendido, e por isso mesmo é mais difícil para eles encontrar um remédio. Estando eles próprios nas trevas, não se pode supor que compreendam a natureza da sua própria desordem, e poucos de seus irmãos, ou melhor, talvez de seus professores, sabem o que é sua doença ou como curá-la. Tanto mais é necessário perguntar, primeiro, qual é a natureza desta doença? Em segundo lugar, qual é a sua causa? E em terceiro lugar, qual é a cura para isso? E primeiro, qual é a natureza desta doença na qual tantos caem depois de terem acreditado? Em que consiste corretamente e quais são os sintomas genuínos disso? Consiste propriamente na perda daquela fé que Deus uma vez operou em seus corações. Aqueles que estão no deserto não têm agora aquela evidência divina, aquela convicção satisfatória de coisas não vistas de que antes desfrutavam. Eles não têm agora aquela demonstração interior do Espírito que antes capacitou cada um deles a dizer: a vida que vivo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A luz do céu agora não brilha em seus corações, nem eles veem aquele que é invisível. Mas a escuridão está novamente na face de suas almas e a cegueira nos olhos de seu entendimento. O Espírito não testemunha mais com seus espíritos que eles são filhos de Deus, nem ele continua como espírito de adoção, clamando em seus corações, Abba, Pai. Eles não têm agora uma confiança segura em seu amor e a liberdade de se aproximar dele com santa ousadia. Embora ele me mate, ainda assim confiarei nele, não é mais a linguagem do seu coração. Mas eles são despojados de suas forças e tornam-se fracos e débeis de espírito, assim como os outros homens. Consequentemente, em segundo lugar, procede a perda do amor, que não pode deixar de subir ou descer, ao mesmo tempo e na mesma proporção com a fé verdadeira e viva. Consequentemente, aqueles que estão privados de sua fé, também estão privados do amor de Deus. Eles não podem agora dizer: Senhor, Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Eles não estão agora felizes em Deus como todos que o amam verdadeiramente. Eles não se deleitam com Ele como no passado e sentem o odor de seus ungüentos. Antigamente, todo o seu desejo era para Ele e para a lembrança de seu nome. Mas agora, até os seus desejos estão frios e mortos, se não totalmente extintos. E assim como o amor deles por Deus esfria, o mesmo acontece com o amor pelo próximo. Eles não têm agora aquele zelo pelas almas dos homens, aquele anseio pelo seu bem-estar, aquele desejo fervoroso, inquieto e ativo de serem reconciliados com Deus. Eles não sentem aquelas entranhas de misericórdia pelas ovelhas que estão perdidas, aquela terna compaixão pelos ignorantes e pelos que estão fora do caminho. Antigamente eles eram gentis com todos os homens, instruindo mansamente aqueles que se opunham à verdade e, se alguém foi surpreendido em uma falta, restaurando tal pessoa com espírito de mansidão. Mas depois de um suspense, talvez de muitos dias, a raiva começa a recuperar seu poder. Sim, o mau humor e a impaciência os atingem dolorosamente, fazendo-os cair.
e é bom que às vezes eles não sejam levados até mesmo a fazer o mal com o mal e a injúria por injúria. Em consequência da perda da fé e do amor, segue-se em terceiro lugar a perda da alegria no Espírito Santo, pois se a consciência amorosa do perdão não existir mais, a alegria resultante disso não poderá permanecer. Se o Espírito não testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus, a alegria que flui desse testemunho interior também deve chegar ao fim. E da mesma maneira, aqueles que antes se regozijavam com alegria indescritível, na esperança da glória de Deus, agora estão privados daquela esperança cheia de imortalidade, estão privados da alegria que ela ocasionou, como também daquilo que resultou da consciência do amor de Deus então derramado em seus corações. Pois a causa sendo removida, o mesmo ocorre com o efeito. Represada a fonte, aquelas águas vivas não brotam mais para refrescar a alma sedenta. A perda da fé, do amor e da alegria também se junta, em quarto lugar, à perda daquela paz que antes ultrapassava todo entendimento. Esta doce tranquilidade mental, essa compostura de espírito se foi. A dúvida dolorosa retorna. Dúvida se alguma vez acreditamos e talvez se algum dia acreditaremos. Começamos a duvidar se alguma vez encontramos em nossos corações o verdadeiro testemunho do Espírito. Se não enganamos nossas próprias almas e confundimos a voz da natureza com a voz de Deus. Não, e talvez, se algum dia ouviremos sua voz e encontraremos favor aos seus olhos. E essas dúvidas são novamente unidas ao medo servil, aquele medo que atormenta. Tememos a ira de Deus assim como antes acreditávamos. Tememos que sejamos expulsos de sua presença, e daí afundar novamente naquele medo da morte do qual antes estávamos totalmente libertos. Mas mesmo isso não é tudo, pois a perda da paz é acompanhada pela perda de poder. Sabemos que todos que têm paz com Deus, através de Jesus Cristo, têm poder sobre todos os pecados. Mas sempre que perde a paz de Deus, perde também o poder sobre o pecado. Enquanto essa paz permaneceu, o poder também permaneceu, mesmo sobre o pecado que o assediava, fosse ele o pecado de sua natureza, de sua constituição, de sua educação ou de sua profissão. Sim, e sobre aqueles maus temperamentos e desejos que até então ele não conseguia vencer, o pecado não tinha mais domínio sobre ele, mas ele agora não tem mais domínio sobre o pecado. Ele pode lutar de fato, mas não pode vencer. A coroa caiu de sua cabeça. Seus inimigos novamente prevalecem sobre ele e mais ou menos o levam à escravidão. A glória partiu dele, sim, o reino de Deus que estava em seu coração. Ele está desprovido de justiça, bem como de paz e alegria no Espírito Santo. Tal é a natureza do que muitos denominaram, e não indevidamente, o estado selvagem. Mas a natureza disso pode ser melhor compreendida perguntando, em segundo lugar, quais são as causas disso. Na verdade, são vários, mas não ouso classificar entre estes a vontade pura, arbitrária e soberana de Deus. Ele se alegra com a prosperidade de seus servos. Ele não tem prazer em afligir ou entristecer os filhos dos homens. Sua vontade invariável é a nossa santificação, acompanhada de paz e alegria no Espírito Santo. Estes são seus próprios presentes gratuitos, e temos a certeza de que os dons de Deus são, da sua parte, sem arrependimento. Ele nunca se arrepende do que deu, nem deseja retirá-lo de nós. Portanto, ele nunca nos abandona, como dizem alguns. Somos apenas nós que o abandonamos. A causa mais comum da escuridão interior é o pecado, de um tipo ou de outro. É isso que geralmente ocasiona o que muitas vezes é uma complicação do pecado e da miséria. E, primeiro, pecado de comissão. Pode-se observar frequentemente que isso escurece a alma em um momento, especialmente se for um pecado conhecido, intencional ou presunçoso. Se, por exemplo, uma pessoa que agora está andando na clara luz do semblante de Deus fosse de alguma forma persuadida a cometer um único ato de embriaguez ou impureza, não seria de admirar que naquela mesma hora ele caiu na escuridão total. É verdade que houve alguns casos muito raros em que Deus impediu isso por meio de uma extraordinária demonstração de sua misericórdia perdoadora quase no mesmo instante. Mas em geral, tal abuso da bondade de Deus, um insulto tão grosseiro ao seu amor,
ocasiona um afastamento imediato de Deus e uma escuridão que pode ser sentida. Mas pode-se esperar que este caso não seja muito frequente, que não há muitos que desprezem tanto as riquezas de sua bondade que, enquanto andam em sua luz, se rebelem tão grosseira e presunçosamente contra ele. Essa luz se perde com muito mais frequência ao dar lugar aos pecados de omissão. Isto, na verdade, não extingue imediatamente o espírito, mas gradual e lentamente. O primeiro pode ser comparado a derramar água sobre o fogo, este último para retirar o combustível dele. E muitas vezes, esse espírito amoroso reprovará nossa negligência antes de se afastar de nós. Muitas são as verificações internas, os avisos secretos que ele dá antes que suas influências sejam retiradas, de modo que apenas uma série de omissões persistentemente persistentes pode nos levar à escuridão total. Talvez nenhum pecado de omissão ocasione isso com mais frequência do que a negligência da oração privada, cuja necessidade não pode ser suprida por qualquer outra ordenança. Nada pode ser mais claro do que o fato de que a vida de Deus na alma não continua, muito menos aumenta, a menos que usemos todas as oportunidades de comunhão com Deus e de derramar nossos corações diante dele. Se, portanto, formos negligentes quanto a isso, se sofrermos negócios, companhias ou qualquer outra ocupação para impedir esses exercícios secretos da alma, ou o que dá no mesmo para nos fazer apressá-los de uma maneira leve e descuidada, que a vida certamente irá decair. E se os interrompermos por muito tempo ou com frequência, ele desaparecerá gradualmente. Outro pecado de omissão que frequentemente leva a alma de um crente às trevas é a negligência do que foi tão fortemente prescrito mesmo sob a dispensação judaica. De qualquer maneira, repreenderás o teu próximo e não sofrerás pecado sobre ele. Não odiarás a teu irmão em teu coração. Agora, se odiarmos nosso irmão em nosso coração, se não repreendermos quando virmos em uma falta, mas sofrermos pecado sobre ele, isso logo trará fraqueza à nossa própria alma, visto que nisso somos participantes do seu pecado. Ao negligenciarmos a reprovação do nosso próximo, tornamos nosso o pecado dele. Tornamo-nos responsáveis por isso perante Deus. Vimos o seu perigo e não lhe demos qualquer aviso. Assim, se ele perecer na sua iniquidade, Deus pode justamente exigir o seu sangue em nossas mãos. Não é de admirar então que, ao entristecer assim o espírito, percamos a luz do seu semblante. Uma terceira causa para perdermos isso é dar lugar a um tipo de pecado interior. Por exemplo, sabemos que todo aquele que é orgulhoso de coração é uma abominação para o Senhor, e isso, embora esse orgulho de coração não deva aparecer na conversa externa. Agora, quão facilmente uma alma cheia de paz e alegria pode cair nesta armadilha do diabo. Quão natural é para ele imaginar que tem mais graça, mais sabedoria ou força do que realmente tem para ter uma opinião mais elevada de si mesmo do que deveria. Quão natural é se gloriar em algo que recebeu como se não o tivesse recebido. Mas visto que Deus continuamente resiste aos orgulhosos e dá graça apenas aos humildes, isso certamente obscurece, se não destrói totalmente, a luz que antes brilhava em seu coração. O mesmo efeito pode ser produzido dando lugar à raiva, qualquer que seja a provocação ou ocasião. Sim, embora fosse colorido com o nome de zelo pela verdade ou pela glória de Deus. Na verdade, todo zelo que não seja a chama do amor é terreno, animal, diabólico. É a chama da ira, é uma raiva plena e pecaminosa, nem melhor nem pior. E nada é maior inimigo do amor suave e gentil de Deus do que isto. Eles nunca existiram, nunca poderão subsistir juntos no mesmo seio. Na mesma proporção em que isso prevalece, o amor e a alegria no Espírito Santo diminuem. Isto é particularmente observável no caso de crime. Quero dizer, raiva de qualquer um de nossos irmãos, de qualquer um daqueles que estão unidos a nós por laços civis ou religiosos. Se cedermos ao espírito de ofensa apenas por uma hora, perderemos as doces influências do Espírito Santo, para que, em vez de alterá-los, nos destruamos e nos tornemos presas fáceis de qualquer inimigo que nos ataque. Mas suponhamos que estejamos cientes desta armadilha do diabo, podemos ser atacados por outro lado.
Quando a ferocidade e a raiva estão adormecidas e apenas o amor está despertando, podemos não estar menos ameaçados pelo desejo que tende igualmente a obscurecer a alma. Este é o efeito seguro de qualquer desejo tolo, de qualquer afeição vã ou desordenada. Se colocarmos nossa afeição nas coisas da terra, em qualquer pessoa ou coisa debaixo do sol, se desejamos algo além de Deus e o que tende a Deus, se buscamos a felicidade em qualquer criatura, o Deus zeloso certamente contenderá conosco, pois não admite rival. E se não ouvirmos sua voz de advertência e retornarmos a Ele com toda a nossa alma, continuaremos a entristecê-lo com nossos ídolos e a correr atrás de outros deuses. Logo seremos frios, estéreis e secos, e o Deus deste mundo cegará e obscurecerá nossos corações. Mas Ele faz isso com frequência, mesmo quando não cedemos a nenhum pecado positivo. É suficiente, dá-lhe vantagem suficiente, se não despertarmos o dom de Deus que está em nós, se não agonizarmos continuamente para entrar pela porta estreita, se não lutarmos pelo domínio e tomarmos o reino dos céus pela violência. Não é preciso mais do que lutar e temos a certeza de que seremos conquistados. Sejamos apenas descuidados ou fracos em nossa mente, sejamos tranquilos e indolentes, e nossa escuridão natural logo retornará e se espalhará por nossa alma. Basta, portanto, cedermos à preguiça espiritual. Isso efetivamente escurecerá a alma, destruirá a luz de Deus com a mesma certeza, se não tão rapidamente quanto o assassinato ou o adultério. Mas é bom observar que a causa de nossas trevas, seja ela qual for, seja omissão ou comissão, seja pecado interior ou exterior, nem sempre está próxima. Às vezes, o pecado que ocasionou a angústia atual pode estar a uma distância considerável. Pode ser cometido dias, semanas ou meses antes. E o fato de Deus agora retirar sua luz e a paz por causa do que foi feito há tanto tempo não é, como se poderia imaginar à primeira vista, um exemplo de sua severidade, mas antes uma prova de sua longanimidade e terna misericórdia. Ele esperou todo esse tempo para que víssemos, reconhecêssemos e corrigíssemos o que estava errado. E na falta disso, ele finalmente mostra seu descontentamento, se assim finalmente ele puder nos levar ao arrependimento. Outra causa geral desta escuridão é a ignorância, que também é de vários tipos. Se os homens não conhecem as Escrituras, se imaginam que há passagens no Antigo ou no Novo Testamento que afirmam que todos os crentes, sem exceção, às vezes devem estar nas trevas, esta ignorância trará naturalmente sobre eles a escuridão que esperam. E quão comum tem sido este caso entre nós! Quão poucos são os que não esperam isso! E não é de admirar, visto que são ensinados a esperar isso, vendo seus guias conduzi-los por esse caminho. Não apenas os escritores místicos da Igreja Romana, mas muitos dos mais espirituais e experimentais da nossa, com exceção de muito poucos do século passado, apresentam-na com toda segurança como uma doutrina bíblica clara e inquestionável e citam muitos textos para o provar. A ignorância também da obra de Deus na alma ocasiona frequentemente essa escuridão. Os homens imaginam, porque assim foram ensinados, particularmente por escritores da comunhão romana, cujas afirmações plausíveis muitos protestantes receberam sem o devido exame, que nem sempre devem andar em fé luminosa, que esta é apenas uma dispensação inferior, que à medida que se elevam mais alto, devem deixar esses confortos sensíveis e viver pela fé nua, na verdade nua se for despojada do amor, da paz e da alegria no Espírito Santo, de que um estado de luz e alegria é bom, mas um estado de escuridão e secura é melhor, que é somente por meio disso que podemos ser purificados do orgulho, do amor ao mundo e do amor próprio desordenado, e que, portanto, não devemos esperar nem desejar andar sempre na luz. É por isso, embora outras razões possam concordar, que o corpo principal de homens piedosos na Igreja Romana geralmente anda de uma maneira sombria e desconfortável, e se alguma vez receberam, logo perderão a luz de Deus. Uma terceira causa geral desta escuridão é a tentação. Quando a vela do Senhor brilha pela primeira vez sobre a nossa cabeça, a tentação frequentemente foge e desaparece totalmente.
tudo está calmo por dentro, talvez sem também, enquanto Deus faz com que nossos inimigos estejam em paz conosco. É então muito natural supor que não veremos mais guerra. E há casos em que esta alma continuou não apenas durante semanas, mas durante meses ou anos. Mas geralmente é o contrário. Em pouco tempo os ventos sopram, as chuvas caem e as inundações surgem novamente. Aqueles que não conhecem nem o filho nem o pai e consequentemente odeiam seus filhos, quando Deus afrouxa o freio que está em seus dentes, mostrarão esse ódio em vários casos. Como antigamente aquele que nasceu segundo a carne perseguiu aquele que nasceu segundo o Espírito, assim é agora. A mesma causa continua produzindo o mesmo efeito. O que ainda permanece no coração também se moverá novamente. Raiva e muitas outras raízes de amargura tentarão brotar. Ao mesmo tempo, Satanás não desejará lançar seus dardos inflamados, e a alma terá que lutar não apenas com o mundo, não apenas com carne e sangue, mas com principados e potestades, com os governantes das trevas deste mundo, com espíritos malignos nos lugares celestiais. Agora, quando tantos ataques são feitos ao mesmo tempo, e talvez com a maior violência, não é estranho que isso ocasione apenas peso, mas até escuridão em um crente fraco. Mas especialmente se ele não estivesse observando, se esses ataques forem cometidos numa hora em que ele não os esperava, se ele não esperasse nada menos, mas tivesse dito a si mesmo com carinho, o dia do mal não retornaria mais. A força das tentações que surgem de dentro será extremamente aumentada se antes pensarmos muito bem sobre nós mesmos como se tivéssemos sido purificados de todo pecado. E com que naturalidade imaginamos isso durante o calor do nosso primeiro amor. Quão prontos estamos para acreditar que Deus cumpriu em nós toda a obra da fé com poder, que porque não sentimos pecado, não temos nenhum em nós, mas a alma é toda amor. E bem pode um ataque violento de um inimigo que supomos ter sido não apenas conquistado, mas também morto, nos deixar com muito peso na alma, sim, às vezes em total escuridão, especialmente quando raciocinamos com esse inimigo, em vez de invocar instantaneamente a Deus e lançar-nos sobre ele, pela fé simples que somente sabe como libertar o seu fora da tentação. Estas são as causas habituais desta segunda escuridão. Perguntamos em terceiro lugar, qual é a cura para isso? Supor que este é o mesmo em todos os casos é um erro fatal, e ainda assim extremamente comum, mesmo entre muitos que se passam por cristãos experientes. Sim, talvez os considerem professores em Israel para serem os guias de outras almas. Consequentemente, eles conhecem e usam apenas um remédio, qualquer que seja a causa de sinomose. Eles começam imediatamente a aplicar as promessas, para pregar o evangelho como eles o chamam. Dar conforto é o único objetivo que eles almejam, a fim de que digam muitas coisas suaves e ternas a respeito do amor de Deus aos pobres pecadores indefesos e a eficácia do sangue de Cristo. Agora, isso é realmente charlatanismo e do pior tipo, pois tende-se não a matar os corpos dos homens, mas sem a misericórdia peculiar de Deus, a destruir tanto seus corpos quanto suas almas no inferno. É difícil falar destes rebocadores com argamassa não temperada, destes negociadores de promessas como eles merecem. Eles merecem bem o título que foi dado ignorantemente a outros. Eles são charlatães espirituais. Na verdade, eles tornam o sangue da aliança uma coisa profana. Eles vilmente prostituem as promessas de Deus, aplicando-as assim a todos sem distinção, ao passo que, de fato, a cura das doenças espirituais e corporais deve ser tão variada quanto as suas causas. A primeira coisa, portanto, é descobrir a causa, e isso naturalmente indicará a cura. Por exemplo, é o pecado que ocasiona a escuridão? Que pecado? É algum tipo de pecado exterior? A sua consciência o acusa de cometer algum pecado pelo qual você entristece o Espírito Santo de Deus? É por isso que ele se afastou de você e que a alegria e a paz se foram com ele? E como você pode esperar que eles retornem até que você guarde a coisa amaldiçoada? Deixe o ímpio abandonar o seu caminho. Limpem suas mãos, pecadores. Afastem o mal de suas ações.
Assim será a sua luz que sairá da obscuridade. O Senhor retornará e perdoará abundantemente. Se após uma busca mais minuciosa você não encontrar nenhum pecado cometido que cause a nuvem sobre sua alma, pergunte a seguir se não há algum pecado de omissão que separe entre Deus e você. Você não sofre pecado sobre seu irmão? Você repreende aqueles que pecam aos seus olhos? Você anda em todas as ordenanças de Deus, em oração pública, familiar e privada? Caso contrário, se você habitualmente negligencia qualquer um desses deveres conhecidos, como pode esperar que a luz de seu semblante continue a brilhar sobre você? Apresse-se em fortalecer as coisas que restam, então sua alma viverá. Hoje, se ouvirdes a sua voz, pela sua graça supre o que está faltando. Quando você ouvir uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, ande nele, não endureça seu coração. Não seja mais desobediente ao chamado celestial, até que o pecado, seja de omissão ou de comissão, seja removido. Todo conforto é falso e enganoso. É apenas esfolar a ferida que ainda inflama e irrita por baixo. Não procure paz interior até que esteja em paz com Deus, que não pode existir sem frutos dignos de arrependimento. Mas talvez você não esteja consciente de nenhum pecado de omissão que prejudique sua paz e alegria no Espírito Santo. Não existe, então, algum pecado interior que, como raiz de amargura, brota em seu coração para perturbá-lo? Não é a sua secura e esterilidade de alma ocasionadas pelo afastamento do Deus vivo do seu coração? O pé do orgulho não veio contra você? Você não se considerou mais altamente do que deveria? Você não tem, de forma alguma, sacrificado a sua própria rede e queimado incenso à sua própria vontade? Você não atribuiu seu sucesso em qualquer empreendimento à sua própria coragem, força ou sabedoria? Você não se vangloriou de algo que recebeu como se não o tivesse recebido? Você não se glorificou em nada, exceto na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Você não buscou ou desejou o elogio dos homens? Você não teve prazer nisso? Se sim, você vê o caminho que deve seguir. Se você caiu no orgulho, humilha-se sob a poderosa mão de Deus e Ele o exaltará no devido tempo. Você não o forçou a se afastar de você, dando lugar à raiva. Você não se preocupou por causa dos ímpios ou teve inveja dos malfeitores. Você não se ofendeu com nenhum de seus irmãos, olhando para seus pecados, reais ou imaginários, de modo a pecar contra a grande lei do amor, afastando dele seu coração. Então olhe para o Senhor, para que você possa renovar suas forças, para que toda essa aspereza e frieza sejam eliminadas, para que o amor, a paz e a alegria possam retornar juntos e vocês possam ser invariavelmente gentis um com o outro e de coração terno, perdoando-se mutuamente, assim como Deus, por amor de Cristo, os perdoou. Você não cedeu a nenhum desejo tolo, com algum tipo ou grau de afeto excessivo? Como então o amor de Deus pode ter lugar em seu coração até que você deixe de lado seus ídolos? Não se enganem, Deus não se zomba. Ele não habitará em um coração dividido. Portanto, enquanto você cuidar de Dalila em seu seio, ele não terá lugar lá. É vão esperar pela recuperação de sua luz até que você arranque o olho direito e o expulse de você. Oh, que não haja mais demora. Clame a ele para que ele possa capacitá-lo a fazer isso. Lamente sua própria impotência e desamparo, e sendo o Senhor o seu ajudador, entre pela porta estreita. Tome o reino dos céus pela violência, expulse todo ídolo do seu santuário e a glória do Senhor logo aparecerá. Talvez seja exatamente isso, a falta de esforço, a preguiça espiritual que mantém sua alma nas trevas. Você mora tranquilamente na terra, não há guerra em suas costas e então você fica quieto e despreocupado. Você segue o mesmo caminho dos deveres externos e se contenta em cumprir isso. E você se pergunta, entretanto, se sua alma está morta. Oh, desperte-se diante do Senhor. Levante-se e sacuda-se do pó. Lute com Deus pela poderosa bênção. Derrame sua alma a Deus em oração e continue nisso com toda perseverança. Acorde do sono e fique acordado. Caso contrário, não há nada a esperar a não ser que vocês sejam cada vez mais alienados da luz e da vida de Deus.
Se após um exame mais completo e imparcial de si mesmo, você não consegue discernir que atualmente cede à preguiça espiritual ou a qualquer outro pecado interno ou externo, então lembre-se do tempo que já passou. Considere seus antigos temperamentos, palavras e ações. Isso foi correto diante do Senhor? Comunique-se com Ele em seu quarto e fique quieto. E deseje que Ele experimente o terreno do seu coração e traga à sua lembrança tudo que, em qualquer momento, ofendeu os olhos de sua glória. Se a culpa de qualquer pecado não arrependido permanecer em nossa alma, não pode ser, mas você permanecerá nas trevas até que, tendo sido renovado pelo arrependimento, você seja novamente lavado pela fé na fonte aberta para o pecado e a impureza. Totalmente diferente será a forma de cura, se a causa da doença não for o pecado, mas a ignorância. Pode ser ignorância do significado das Escrituras, talvez ocasionado por comentaristas ignorantes, pelo menos neste aspecto, por mais conhecedores e eruditos que sejam em outros aspectos. E nesse caso, essa ignorância deve ser removida antes que possamos remover a escuridão que dela surge. Devemos mostrar o verdadeiro significado daqueles textos que foram mal compreendidos. Meu desígnio não me permite considerar todas as passagens das Escrituras que foram incluídas neste serviço. Mencionarei apenas 2 ou 3 que são frequentemente apresentados para provar que todos os crentes devem, mais cedo ou mais tarde, andar nas trevas. Um deles é Isaías 50, versículo 10. Quem dentre vós há que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, que anda nas trevas e não tem luz? Deus. Mas como parece, seja pelo texto ou pelo contexto, que a pessoa aqui mencionada alguma vez teve luz. Aquele que está convencido do pecado teme ao Senhor e obedece à voz do seu servo. E devemos aconselhá-lo, embora ele ainda estivesse com a alma sombria e nunca tivesse visto a luz do semblante de Deus, ainda que confie no nome do Senhor e permaneça em seu Deus. Este texto, portanto, prova nada menos do que o crente em Cristo deve alguma vez andar nas trevas. Outro texto que deveria falar a mesma doutrina é Oséias 2,14. Eu a atrairei e a trarei para o deserto e falarei confortavelmente com ela. Portanto, foi inferido que Deus levará todo crente ao deserto a um estado de morte e escuridão. Mas é certo que o texto não fala tal coisa, pois não parece que fale de crentes específicos, refere-se manifestamente à nação judaica, e talvez apenas para isso. Mas se for aplicável a pessoas específicas, o significado claro disso é este: eu o atrairei pelo amor. A seguir, irei convencê-lo do pecado, e então conforte-o perdoando a misericórdia. Uma terceira escritura de onde a mesma inferência foi extraída é aquela recitada acima: vocês agora estão tristes, mas eu os verei novamente, e seu coração se alegrará, e sua alegria ninguém tirará de vocês. Supõe-se que isso implica que Deus, depois de um tempo, se retiraria de todos os crentes, e que eles não poderiam, até depois de terem sofrido assim, ter a alegria que ninguém poderia tirar deles. Mas todo o contexto mostra que nosso Senhor está aqui falando pessoalmente aos apóstolos e a mais ninguém, e que ele está falando sobre esses eventos específicos, sua própria morte e ressurreição. Um pouco, diz ele, e não me vereis, a saber, enquanto estou na sepultura, e novamente um pouco e vocês me verão, quando eu ressuscitar dos mortos. Chorareis e lamentareis, e o mundo se alegrará, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Vocês agora têm tristeza, porque estou prestes a ser tirado de vocês. Mas eu os verei novamente, depois da minha ressurreição, e vosso coração se alegrará. E a vossa alegria que então vos darei, ninguém a tira. Um quarto texto, para não mencionar mais nada, que tem sido frequentemente citado como prova da mesma doutrina, é 1 Pedro 4,12. Amados, não vos estranheis à prova ardente que há de vos provar. Mas isso é tão estranho ao ponto quanto o anterior. O texto traduzido literalmente é assim: amados, não se surpreendam com o incêndio que está entre vocês, que é para sua prova. Agora, porém, isso pode ser acomodado a provações internas em um sentido secundário. Ainda assim, principalmente, sem dúvida, se refere ao martírio e aos sofrimentos relacionados a ele.
Nem, portanto, esse texto é nada em relação ao propósito para o qual é citado, e podemos desafiar todos os homens tragam um texto, seja do Antigo ou do Novo Testamento, que seja mais adequado ao propósito do que este. Mas as trevas não são muito mais proveitosas para a alma do que a luz? A obra de Deus no coração não é realizada de maneira mais rápida e eficaz durante um estado de sofrimento interior? O crente não é mais rápido e completamente purificado pela tristeza do que pela alegria, pela angústia e dor e angústia e martírios espirituais do que pela paz contínua? Assim ensinam os místicos, assim está escrito em seus livros, mas não nos oráculos de Deus. A Escritura em nenhum lugar diz que a ausência de Deus aperfeiçoa melhor sua obra no coração. Pelo contrário, a sua presença e uma comunhão clara com o Pai e o Filho, uma forte consciência disto fará mais por hora do que a sua ausência numa era. A alegria no Espírito Santo purificará a alma com muito mais eficácia do que a falta dessa alegria. E a paz de Deus é o melhor meio de purificar a alma das impurezas das afeições terrenas. Afaste-se então da presunção vã de que o reino de Deus está dividido contra si mesmo, que a paz de Deus e a alegria no Espírito obstruem a retidão, e que somos salvos não pela fé, mas pela incredulidade, não pela esperança, mas pelo desespero. Enquanto os homens sonharem assim, eles poderão muito bem andar nas trevas. Nem o efeito poderá cessar até que a causa seja removida. Mas ainda assim, não devemos imaginar que isso cessará imediatamente, mesmo quando a causa não existir mais. Quando a ignorância ou o pecado causaram as trevas, um ou outro pode ser removido e ainda assim a luz que foi obstruída por isso pode não retornar imediatamente. Como é um dom gratuito de Deus, ele poderá restaurá-lo mais cedo ou mais tarde, como lhe agradar. No caso do pecado, não podemos razoavelmente esperar que ele retorne imediatamente. O pecado começou antes do castigo, que pode, portanto, permanecer justamente depois que o pecado terminar. E mesmo no curso natural das coisas, embora uma ferida não possa ser curada enquanto o dardo estiver cravado na carne, no entanto, também não é curado assim que é prolongado, mas a dor pode permanecer por muito tempo depois. Por último, se as trevas forem ocasionadas por tentações múltiplas, pesadas e inesperadas, a melhor maneira de remover e prevenir isso é ensinar os crentes a sempre esperarem tentações, visto que habitam em um mundo mau, entre espíritos perversos, sutis e maliciosos, e têm um coração capaz de todo mal. Convença-os de que toda obra de santificação não é, como imaginavam, realizada de uma só vez, que quando eles creem pela primeira vez, são apenas bebês recém-nascidos, que gradualmente crescerão e poderão esperar muitas tempestades antes de chegarem à plena estatura de Cristo. Acima de tudo, sejam instruídos, quando a tempestade os atingir, a não argumentar com o diabo, mas a orar, para derramar suas almas diante de Deus e mostrar-lhe seus problemas. E estas são as pessoas a quem, principalmente, devemos aplicar as grandes e preciosas promessas, não para o ignorante até que a ignorância seja removida, muito menos para o pecador impenitente. A estes podemos declarar ampla e afetuosamente a amorosa bondade de Deus nosso Salvador e discorrer sobre suas ternas misericórdias que sempre existiram. Aqui podemos nos debruçar sobre a fidelidade de Deus, cuja palavra é provada ao máximo, e sobre a virtude daquele sangue que foi derramado por nós para nos purificar de todo pecado. E Deus, então, dará testemunho de sua palavra e tirará suas almas dos problemas. Ele dirá: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Sim, e essa luz, se você andar humilde e intimamente com Deus, brilhará mais e mais até ser dia perfeito. Amém.